E a gente começa o Jornal de hoje falando sobre a votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Bruno Pinheiro está acompanhando e chega agora ao vivo com informações para a gente. Oi, Bruno, boa noite. Como está a movimentação no plenário neste momento? Iniciou em alguns minutos a discussão do relatório que foi enviado ontem. A você uma ótima noite, aqui nos acompanha sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Olhares aqui no Congresso Nacional, onde a discussão está acontecendo. Há cerca de uma hora aproximadamente, Arthur Lira chegou no Congresso Nacional, voltou a conversar com jornalistas e repetiu a informação que não existe nenhuma expectativa em adiar esta votação. Só olhando no retrovisor, Lívia, rapidamente, uma semana intensa que iniciou lá na segunda-feira. Reuniões com vários governadores, representantes, diversos líderes em relação a este relatório, inclusive com o setor do agronegócio, que não houve uma negociação com esses ajustes. Hoje ainda, um dia cheio de reuniões. Arthur Lira chegou aqui no Congresso Nacional com a disposição de colocar em discussão esta reforma. Vamos inclusive ouvir o que respondeu Arthur Lira aos jornalistas assim que chegou no Congresso Nacional. Não há possibilidade de adiar a votação. Nós entendemos que esse tema está seguro, esse tema já está bastante discutido. Não há nenhuma plausibilidade no pedido de adiamento, porque quem está aventando essa possibilidade, eu não creio que irá votar a favor do tema, nem agora, nem em agosto. Então nós temos que dar a oportunidade do debate, nós temos que ouvir a todos, ouvimos, e vamos levar a plenário e esperar o resultado democrático dos senhores parlamentares. Se houver quórum, parabéns para todos, se não houver, mais uma tentativa que o Brasil perde. Já com essa articulação e após essa fala de Arthur Lira, iniciou a sessão e que está em andamento. A expectativa é que a votação em primeiro turno aconteça na noite de hoje e o encerramento acontece amanhã, na sexta-feira. A gente repetiu ao longo de toda a semana, uma é a expectativa e outra é a realidade. A gente vai aguardar a resposta hoje aqui no Congresso Nacional, viu, Lívia? Bruno, você está do lado de fora da Câmara dos Deputados. Peço para você aguardar só um pouquinho, porque neste momento, dentro da Câmara, quem fala e defende a reforma tributária para o governo é o líder do governo, o deputado José Guimarães. Vamos agora ao vivo mostrar para você como está essa movimentação e um pouquinho das falas em tribuna do deputado que está se manifestando favoravelmente em nome do governo à reforma tributária. Vamos lá. Os empregos sejam gerados, preservando, sobretudo, o investimento público. O nosso voto do governo é fazer o debate, é discutir os dois turnos da PEC hoje, fazer com que esse país se unifique, porque as vozes do além, que ficam perambulando por todo canto, ficam com argumento fajuto que não é hora de votar, temos que adiar. São mais de 40 anos que as propostas estão dormitando nas gavetas aqui do Congresso e agora nós destravamos. E este destravamento, senhoras e senhores parlamentares, vai dar... Deixa eu voltar e continuar, melhor dizendo, em Brasília, mas voltar para o lado de fora da Câmara dos Deputados, onde está o Bruno Pinheiro. Bruno, quero que você continue trazendo informações para a gente, porque o presidente Lula se manifestou a respeito do texto da reforma tributária e acabamos de acompanhar neste momento o líder do governo, deputado José Guimarães, deixando bem claro que o governo quer essa votação ainda hoje. Usando essa fala em nome do governo. A informação na hora certa aqui no jornal Jovem Pan, só para a gente relembrar que aqui foi justamente José Guimarães, ao lado do relator, que articulou nos últimos dias. Ontem, uma sessão um pouco mais de 11 da noite, quando encerrou essa discussão. E agora, novamente, José Guimarães, em nome do governo, reforçando que é necessário essa discussão hoje, nesta quinta-feira. Um pouco mais cedo, durante uma reunião, Lula voltou a reconhecer a força do Congresso Nacional e disse que essa reforma será aprovada, ainda que não seja o que ele aguardava e nem mesmo a equipe econômica de Fernando Haddad.
E ela vai ser aprovada. Não é o que cada um de vocês deseja, não é o que o Haddad deseja, não é o que eu desejo, mas tudo bem. Mas nós não somos senhores da razão. Nós temos que lidar com a relação de força que está no Congresso Nacional. Os deputados que estão lá, bem ou mal, foram escolhidos pela sociedade brasileira, portanto, merece tanto respeito quanto eu acho que eu e o Alckmin merecemos. Então, ao invés de chorar o que a gente não tem, nós temos que conversar com o que a gente tem. E isso vai acontecer nesses próximos 4 anos. Rapidamente, só para a gente entender o que vai acontecer a partir de agora. Se for aprovado hoje e amanhã em segundo turno, na sequência, a discussão será no Senado Federal. A oposição vai novamente articular a fim de tentar reverter alguns ajustes ou algumas informações que foram incluídas durante o texto do relator e que não é do agrado da oposição. A gente vai continuar nessa intensa cobertura que está só iniciando na noite desta quinta-feira. Lívia. Exatamente, muito trabalho para os deputados e para nós também pela frente. Bruno Pinheiro, obrigada, muito obrigada pelas informações. Já já a gente volta a conversar sobre outros assuntos importantes de Brasília. E por aqui a gente segue com análises. Começa com a Dora Kramer. Dora, bem-vinda, boa noite a você. União Brasil e PL tentaram há pouco, emitiram pedidos para que a proposta fosse adiada, para que a PEC não fosse votada antes do recesso. Mas, ao que tudo indica, como neste momento quem fala à tribuna é o líder do governo, muito possivelmente esses pedidos já foram derrubados. Lira foi bem enfático. Não há possibilidades de que essa proposta seja adiada. E aí, como ficam as divergências? Boa noite, Lívia. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos que nos acompanham. É o seguinte, não há a menor possibilidade mesmo de ser adiado e contra, por exemplo, a minha expectativa, né? Eu achava que não haveria condições, por causa das divergências, de se votar nessa semana. Mas o Arthur Lira, a gente vê que não é bom duvidar do Arthur Lira, porque ele desde o início da semana que dizia que ia votar até sexta-feira. Porque ele conseguiu costurar um acordo para que se votasse esse texto base agora em primeiro e segundo turno na Câmara, sabendo que no Senado, porque o Senado representa a federação e a reforma tributária tem tudo a ver com a representação da federação. É lá que essa discussão será retomada, será mais bem detalhada e esse argumento o Arthur Lira usou para construir o acordo, dizendo, olha, porque muita gente reclamava do assodamento, votar esse texto que ninguém sabe direito qual é e tal, e ele usou exatamente esse argumento. Gente, vamos dar o início, né, vamos fazer esse assunto caminhar, né, e depois no Senado as coisas vão ser mais discutidas, mais detalhadamente. Acho que no Senado vai ficar por um tempo maior para chegar a plenário do que na Câmara, mas de qualquer maneira é algo que está previsto para se concretizar, se materializar, ficar aprovado nesse próximo semestre, nesse ano, portanto. Lembrando que, com as modificações que certamente virão no Senado, o assunto voltará a ser discutido na Câmara. Vamos dar mais uma olhadinha em como está a sessão que está discutindo a reforma tributária na Câmara dos Deputados. Neste momento, quem discursa é o líder do PL do Rio de Janeiro, o deputado Altineu Cortes. Vamos acompanhar. Eu, sinceramente, com toda a confiança que eu possa ter no ministro, eu não me sinto confortável de estar aqui, por exemplo, no parágrafo 5º da lei complementar, que eu não sei, inclusive, peço até desculpa, porque pode ter mudado isso aqui de lugar no texto, como mudou toda hora o texto, né? Como muda toda hora, eu não sei se... Eu pedi até a assessoria do PL, cuidado para não errar no destaque, porque podem ter mudado o parágrafo ou o artigo. Lei complementar disporá sobre, número 5, regimes específicos de tributação para, letra A, combustíveis, lubrificantes. Vou nem entrar nisso, porque combustível é um assunto essencial para o Brasil.
A qualquer momento voltamos a te mostrar como estão as movimentações na Câmara dos Deputados, com a discussão da reforma tributária. Seguimos com mais análises aqui no Jornal Jovem Pan. Nelson Kobayashi também nos fazendo companhia. Kobayashi, boa noite a você. Primeiro ouvimos um pouquinho da defesa da reforma tributária feita pelo líder do governo, deputado José Guimarães, e agora um trechinho das falas inflamadas, vamos dizer assim, do líder do PL, Altineu Cortes. Já sabemos que existe uma orientação do partido, do PL, para que a bancada vote contra essa reforma tributária. Pelo teor das falas que nós pudemos acompanhar, esse direcionamento deve ter permanecido, né? O que você acha? Pode ser que seja sincero esse direcionamento, pode ser que faça parte do jogo. Primeiro, boa noite a você, Lívia, Dora, Kramer, toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Estou falando isso porque o presidente da Câmara não colocaria para votação se não tivesse confiança de que a votação passaria. Então, quando já coloca em pauta, é porque provavelmente já tem ali nos bastidores acordado com os líderes dos partidos, com os líderes das bancadas, das frentes todas, a aprovação deste projeto, que é o interesse do presidente da Câmara e, claro, do governo. Então, a gente precisa considerar também o contexto em que tudo isso está acontecendo nessa semana. Na segunda-feira havia muita crítica. Na terça e nos dias do início da semana havia uma tendência de que a pressão para que isso ficasse para o segundo semestre prosperasse. De repente, nos últimos dias, nós tivemos, curiosamente, um recorde de emendas liberadas aos parlamentares. Mais de 7 bilhões, um valor que se equipara às emendas que foram liberadas nos outros 180 dias de governo. Por que será que, curiosamente, por uma coincidência, agora esse projeto vai para a pauta com chances de ser aprovada? E mais curiosamente, por que é que o PL e o PP figuram entre os partidos que mais receberam essas emendas? É tudo coisa para se pensar. O presidente não colocaria em pauta se não fosse para aprovar.